Olá, bem-vindos. Olha, antes de a gente mergulhar aqui no nosso papo, um convite super especial, tá? Opa, Sigam, curtam, compartilhem o canal do professor Júlio Facó. É um trabalho, assim, incrível, levando conhecimento universitário para todo mundo e o melhor, sem fins é lucrativos. isso aí, vale muito a pena conferir. Aí, mandem sugestões de temas. O que mais vocês gostariam de ver por aqui? Deixem lá nos comentários. Boa. Bom, hoje o papo é sobre uma verdadeira batalha de titãs do marketing. Como é que a Pfizer pegou um produto assim super delicado, o Viagra, e transformou no líder absoluto, quase um sinônimo da categoria? E não só isso, né? Como que a Cialis, anos depois, teve a ousadia de desafiar esse gigante? É uma história fascinante. Totalmente. E a nossa fonte para essa análise é um material didático do professor Júlio Facó, que detalha essa história de posicionamento de mercado de um jeito muito claro. A missão aqui é tentar entender a estratégia por trás, sabe? Tem até uma formulazinha que ajuda a gente a pensar. Posicionamento é igual a segmento-alvo mais diferenciação. Vamos ver como isso funcionou na prática nesse caso. Bora lá. Imagina, 1998, a Pfizer lança o Viagra. Assim, não tinha concorrente direto. Zero. Um oceano azul, né? Mas com um tubarão escondido. Exato. O tubarão era o tabu. Falar de disfunção erétil, nossa, um constrangimento gigantesco. Um tema super, super sensível. Pois é, o desafio ali não era nem vencer um rival que não existia ainda, mas era legitimar o produto. Era fazer ele ser visto como algo sério, médico e não, sei lá, motivo de piada. Tinha que tirar da roda de conversa do bar e levar para o consultório, né? Basicamente isso. E a sacada da Pfizer foi genial. Eles escolheram porta-vozes muito específicos. Lembro bem, o Bob Dole nos Estados Unidos, um político super respeitado, mais velho, e aqui no Brasil, ninguém menos que o Pelé, o rei. Exatamente. Homens mais velhos com imagem de heróis, de vencedores, né? Pessoas com credibilidade. E o que essa escolha comunicava? Foi crucial para o posicionamento. Associar essas figuras ao Viagra trouxe uma seriedade, uma legitimidade que era essencial. A mensagem era tipo, resgatar a masculinidade perdida. Permitir que o consumidor fosse o herói novamente. Ah, entendi. Focou na recuperação do poder, da força masculina. Isso. E aí diminuiu aquele constrangimento todo em volta do tema. O segmento-alvo era claro, o homem que se sentia diminuído pela condição. E a diferenciação era essa promessa de restauração. E o resultado? Bom, a gente sabe. Um sucesso assim avassalador. O Viagra virou praticamente o nome da categoria. Virou tipo Xerox para cópia, cotonete para haste flexível. Uma marca que define o produto. Uma fortaleza quase impenetrável, parecia, mas Aí aí... que a história fica mais interessante. Anos depois, 2003, se não me engano, surge a Cialis, da Eli Lilly. E a pergunta era como é que você enfrenta um gigante desses, que era a própria categoria na cabeça das pessoas. Aí volta a nossa fórmula. Segmento-alvo plus diferenciação. A Cialis não podia ser só mais um Viagra. Impossível. Precisava achar o seu próprio caminho, o seu público e o seu diferencial. Tinha que ser diferente. E eles avaliaram várias opções de público, né? Podiam falar com médicos, podiam falar de novo com os homens, como o Viagra fazia. Sim, mas aí eles pensaram um pouco fora da caixa. E se o público não fosse só o homem? E se fossem as parceiras? Ou melhor, e se fosse o casal? Interessante. Mudar o foco. E o diferencial vem do próprio produto, o que ajudou muito. O Cialis tinha uma característica técnica importante. Ele oferecia uma janela de oportunidade bem maior. Ah, é verdade. Era coisa de 12, 24 horas, né? Contra umas 3 a 6 do Viagra. Exato. E essa diferença de tempo abriu uma porta estratégica, permitia mais espontaneidade, menos planejamento. Menos aquela coisa de tomar a pílula e correr pro quarto, né? Exatamente. E foi aí que eles viram a chance. Em vez de focar só na potência, na performance, como o Viagra fazia, A Cialis apostou no quê? no romance. Isso. A mensagem mudou completamente. Era algo como: com mais tempo, não tem pressa. Dá pra curtir o momento a dois, pra trazer o romance de volta pra relação. O foco saiu do desempenho do homem e foi pra experiência do casal. De virada de chave. Deixou de ser só sobre o problema físico,
e passou a ser sobre o relacionamento. Foi um reposicionamento brilhante. O segmento-alvo virou o casal que buscava mais intimidade, mais conexão, talvez desgastado pela rotina. E a diferenciação era justamente essa: tempo, espontaneidade, romance. Eles criaram o próprio espaço, falando de um jeito diferente, para um público que talvez o Viagra não alcançasse tão bem. E funcionou demais. A Cialis não só conquistou uma fatia enorme do mercado, como, olha só, em alguns momentos de mercado, chegou até a superar o Viagra em vendas. Uau! Quer dizer, o desafiante conseguiu de fato balançar o reinado do líder absoluto. Mostra o poder de uma estratégia de posicionamento bem pensada, né? Viagra abriu as portas, lidou com o estigma, focou no herói masculino. E a Cialis veio depois, mudou o foco para o casal, para o romance e usou uma característica chave do produto para se diferenciar. A grande lição é essa: saber para quem você está falando, o segmento e o que você tem de único para oferecer, a diferenciação, pode fazer toda a diferença. Pode permitir até que um desafiante consiga enfrentar um líder que parecia imbatível. É uma história incrível mesmo. E deixa a gente pensando, né? Fica até uma reflexão. Que outros exemplos a gente conhece de marcas que conseguiram mexer com o mercado não só pelo que o produto faz, mas pelo jeito como ele se conecta com a vida, com os relacionamentos das pessoas? Boa pergunta. Dá para pensar em vários casos. Fica aí a provocação para o pessoal pensar também. E ó, não esquecem, para continuar recebendo análises como essa, dá aquela força para o trabalho do professor Júlio Facó. Isso aí. Segue, curte, compartilha o canal dele, é conhecimento de primeira, de graça para todo mundo. E mandem sugestões de temas pra gente. A gente se vê na próxima exploração. Até a próxima.